Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para a gente conversar um pouco sobre a vida de Francisco de Assis, a espiritualidade franciscana, a mística franciscana. Bom, eu sou Frei Edson Matias, frade capuchinho, e sempre estamos aqui falando um pouco sobre a vida franciscana. Seja bem-vindo, bem-vinda. Possa aí partilhar com seus grupos que são admiradores de Francisco, ou que gostam de Francisco de Assis, ou se você é de alguma congregação ou da UFS. Muito bem, estamos no número 60 da Legenda dos Três Companheiros, essa geografia narrando a vida de Francisco de Assis e seus feitos. Vamos então, são 3 parágrafos, como foi o anterior. Vamos ler cada parágrafo e depois vamos conversar um pouco sobre o que ele contém. Quando, porém, Francisco não podia hospedar-se junto aos sacerdotes, ele e seus frades procuravam preferencialmente pessoas espirituais e tementes a Deus, junto aos quais pudessem hospedar-se. Até que nas diversas cidades e aldeias que os irmãos queriam visitar o Senhor, inspirasse alguns tementes a Deus que lhe preparassem hospedagem, até que fosse edificar dos eremitérios para eles nas cidades e aldeias. Muito bem, aqui nós já vimos uma percepção que a ordem já está crescendo, né, já está bem grande. Então, esses eremitérios, essas moradias, também estão já sendo construídas em aldeias, cidades ou ali próximas de aldeias e cidades. Também nós devemos lembrar que estamos na Idade Média, né, não tem grandes cidades assim como nós temos hoje. Então os frades aí, vamos dizer assim, a vida rural, né? Os feudos, as plantações, então isso tinha muitas pessoas morando, a maioria morava nesses lugares, né? E poucas nesses burgos nascentes, nessas pequenas aldeias. É interessante que Francisco e seus companheiros procuram hospedar junto aos sacerdotes. Aqui tem aquilo que nós falamos no vídeo anterior, em obediência a esses sacerdotes. Ou seja, não, eles, como a maioria eram irmãos, né? Francisco, vamos lembrar, Francisco não era padre, tá? E a maioria de seus irmãos iniciais também não eram padres. Então, para receber a autorização de pregar, né? Era preciso aí conversar com os bispos, padres locais. Então, por isso que sempre que estavam ali em missão, obviamente eles precisavam desse diálogo, e nada melhor do que estar junto aos sacerdotes daquela região. E também eles escolhiam, quando não tinham esse sacerdote, pessoas tementes a Deus, ou pessoas que não estavam envolvidos com as heresias, daqueles grupos heréticos, fanáticos da época. E também tem outra coisa que também a gente pode refletir a partir disto, que é o quê? Por que também escolher pessoas que eram, vamos dizer assim, espirituais, como aqui vai dizer? Eles escolhiam preferentemente pessoas espirituais e tementes a Deus. Porque também não dá para hospedar em qualquer lugar, né? E também a proximidade, às vezes com pessoas que isso não quer dizer que eles se sentiam melhor. Isso aqui que a gente tem que lembrar disso, porque quando a gente fala que eles não queriam hospedar em qualquer lugar, a gente não pode criar com isso a ideia que eles não lidavam com os pecadores, como se fosse um grupo puro. Isso está ressurgindo no nosso meio hoje, né? Então, se eu sou de Deus, eu não converso com esse tipo de pessoas, né? Com aquele tipo de pessoas. Essa mentalidade é muito perigosa, que não é a mentalidade cristã. Presta atenção que aqui não quer dizer que os frades não falassem às pessoas que talvez não levassem uma vida reta. Não, Francisco conversava com os ladrões, chamava ele para comer, né? Os leprosos, que eram tidos grandes pecadores, né? A mentalidade da época preconceituosa, no sentido que achava que a lepra era causada pelo pecado, né? A vida depravada dos pais ou da própria pessoa. E Francisco ia comer com eles, né? Mas aqui tem mais essa questão da proximidade dessas lideranças religiosas, dessa autorização para pregar.
A pregação é para quem, gente? A pregação, se nós sentirmos, vamos dizer assim, que nós estamos no caminho certo e nós não podemos conversar com determinados grupos ou pessoas, então a evangelização é para quem? Né? Quem que é que a gente está querendo? Então vamos fundar uma seita, né? Um grupo fechado, melhores do que os outros? Isso não é cristão. Né? O evangelho é para ser anunciado a todos, sem distinção, a todas as nações. E continua no outro parágrafo. O Senhor deu-lhes a palavra e o Espírito de acordo com a oportunidade do tempo, para proferirem palavras agudíssimas que penetravam nos corações dos jovens e dos velhos, que, deixando o pai e a mãe e todos os bens que tinham, seguiam os irmãos, recebendo o hábito da religião deles. Então, esse modo de falar que diferenciava aí dos... uma coisa antes disso, uma coisa que a gente tem que pensar, que os monges estavam fechados nos mosteiros. Os padres, na época, muitos padres não viviam assim, vamos dizer, uma vida reta, não tinha interesse. Os bispos muito envolvidos com seus próprios negócios. Então quem é que pregava? Né? Quem é que... São justamente esses novos movimentos, né? Esses novos grupos que estavam surgindo, e Francisco é um deles com seus irmãos. Então eles anunciavam em palavras simples, e na linguagem, não era em latim, né? Era na língua vernacular, a língua ali diferente da língua que era proclamada nas igrejas, né? Onde que se tinha a língua tradicional da igreja, o latim, grego, e aí o que acontece? Ninguém entendia, né? Então era essa fala que encantavam, é porque justamente usavam o meio da linguagem do povo comum. E isso estava nascendo em várias regiões, e o movimento de Francisco era mais um. Então, verdadeiramente, a espada da separação foi enviada à terra, à medida que os jovens vinham à religião, abandonando seus parentes nos fazeres dos pecados. Nas fezes do pecado, está escrito aqui errado. Pois bem, é interessante que muitos, ouvindo e vendo, acho que é mais aqui questão de exemplo, né? Vendo o exemplo desses novos homens que deixavam tudo, né, para viver aquele estilo de vida. Vamos lembrar que a Idade Média, nesse período, né, início do século XIII, nós temos o crescimento da população bem acentuada, o desenvolvimento da agricultura, que favoreceu esse aumento da população. Muitos, vocês sabem, que morriam aí como quando criança ainda, né? A mortalidade infantil. A grande maioria da população não passava dos 44 anos de idade. Então essa mais ou menos é a média, né? Então a brevidade da vida era bem presente. Com o crescimento da agricultura, né? A construção de arados mais eficazes, o uso do cavalo, para trabalhar nesses, se eu não me engano, do boi também, não estou muito lembrado aqui, puxando esses arados, arando a terra com mais facilidade, possibilitou o aumento da população. Possibilitando o aumento da população, aí possibilita também a quantidade maior de jovens, e também o interesse em enganjar em alguma grande empreitada. Isso a gente tem que lembrar, que não podemos separar o nascimento da vida franciscana, a experiência de Francisco de Assis e seus companheiros, da vida social e cultural, né? Não tem jeito, histórica, o contexto que havia, né? A gente tem que lembrar disso. Então muitos deixavam, vendo o exemplo desses homens, para entrar nesta religião, né? Engraçado que a gente fala religião, né? Parece que vai mudar, ele vai deixar de ser católico para ser um herege, vamos dizer, da época, né? Não, é um modo de dizer, né? Esse modo de vida. Então eles abandonaram seus pais, os bens, para viver essa radicalidade da pobreza, da vida itinerante. E então, no início, eles eram considerados como loucos, né? Doidos, né? Porque você já tinha as estruturas muito fixas da época. Então, ou você era clero ou monge, ou era nobre, ou no máximo aí os burgueses nascendo, essa nova camada social nascendo, né?
no máximo. Mas quem sai aí para abandonar os bens, os pais, e não vai para os mosteiros, é tido como louco, né? Aí que tá louco. Por isso que muitos jogavam pedras, caçoavam dessa novo estilo de vida. Francisco e seus irmãos sofreram muito por causa disto. O pai de Francisco nunca aceitou, né? Pelo menos os relatos que nós temos, achava isso um absurdo. Ele, que era todo assim, né, de uma família que começava a viver pelo comércio, e de repente o herdeiro, o primogênito, abandona tudo para seguir a Cristo naquela vida de pobreza. Então, eles não compreendiam esse absurdo que Francisco de Assis estava fazendo. Eles conduziam ao bem-aventurado esses jovens a Francisco, né, ao bem-aventurado Francisco, aqueles que acolhiam e entravam na ordem, para humildemente e devotamente receberem dele o hábito da religião. Então, o hábito é um modo, uma vestimenta, né? Hoje, no sentido mais mais estético, vamos dizer assim, com mais um recorte mais bonito, né? Vocês estão vendo ali na porta, né? Um hábito marrom, um hábito franciscano com um símbolo. Então, a roupa era a roupa dos mais pobres. Por isso que, assim, o hábito franciscano tem essa intenção mesmo de não passar uma coisa luxuosa, mas passar uma coisa simples mesmo. Lógico que hoje é diferente da época, né? E hoje também isso nos leva a refletir sobre o que seria o hábito hoje, como ele é usado, ou por que é usado, né? Então, dentro da tradição, qual o valor que ele carrega, essa vestimenta que tem que é como que um sinal de uma cruz, com o símbolo, né, que aperta os rins para ficar bem em prontidão, ficar desperto, né, para a missão. E como era vivido esse hábito naquela época, a única roupa que tinha. Hoje nós, frades, as irmãs que usam hábito, grande parte é opcional, né, no sentido, nós temos as nossas roupas do cotidiano que nós usamos, né, podemos usar o hábito ou não, mas naquela época não era assim, era despojado totalmente dessas roupas e só usava aquela. É um contexto diferente que a gente tem que levar em consideração. Dificuldade de tecido, dificuldade, né? Hoje às vezes é mais difícil fazer aquele hábito, né, do que ter uma roupa assim, né? Talvez as roupas, o hábito hoje talvez seja mais caro, né? Não que ele é caro, né? Um hábito de Oxford, né? Mas no sentido de mandar fazer, de organizar, ou é mais difícil do que ter a própria roupa. Naquela época é justamente o contrário, porque ela era a roupa dos pobres e era mais fácil, era mais simples, cheia de remendo, né? Ela não tinha cor, né? Era um marrom meio com pedaços de cinza escuro, marrom escuro, verde musgo, né? Era uma coisa assim, como se fosse quase uma lã suja, sabe? Assim, quando você suja, vai ficando aquela cor assim meio terroso, meio cinza, né? Então, quando você vê aí, você bota aí hábito franciscano, hábito de Francisco de Assis, você vai ver que não tem uma cor padrão, são uns remendos né, que aí varia de um marrom escuro, preto, cinza, então cinza grafite. Não somente os homens se convertiam à ordem, mas também muitas virgens e viúvas, compungidas pela pregação deles, segundo o conselho deles, se enclausurava nos mosteiros, organizados nas cidades e aldeias para fazerem penitências. Então, assim, muitos viúvas, mulheres, deixavam também as famílias para adentrar no novo estilo de vida. Inicialmente, muitas iam para os mosteiros já existentes, porque vamos lembrar que naquela época não tinha assim a peregrinação, né, ou as mulheres não ficavam aí pelas ruas pregando. Porque elas não podiam. Não, gente, é questão da violência, tá? É um tempo muito violento, muito perigoso para as mulheres.
Então, que é bem diferente né, no tempo atual, que as irmãs vivem na vida de missão. Pois Clara, depois que também se encanta por esse modo de vida, ela vive no estilo monástico, né? Diferente, mas no sentido de ser enclausurada, né? Um desses irmãos foi constituído visitador e corretor delas. Então tinha um irmão responsável por essas irmãs que fundavam, que entravam nos mosteiros. De maneira semelhante também os casados, homens e mulheres, não podendo afastar-se da lei matrimonial por conselho salutar dos irmãos, se comprometeram às mais estrita penitência em suas próprias casas. Então aqui a questão da vocação franciscana, mesmo para os casados. Se você é casado e quer ser franciscano, é totalmente possível, né? É só procurar a Ordem Franciscana Secular, a sigla OFS, Ordem Franciscana Secular, e ir lá conhecer, participar, ver quando que pode entrar novos membros, né? Faz uma caminhada vocacional para saber se é aquilo que você quer mesmo. Aí vai entrar no processo formativo para depois fazer os votos. E assim, através do bem-aventurado Francisco, perfeito adorador da Santíssima Trindade, a Igreja de Deus se renovava em 3 ordens, como prefigurou a restauração precedente das 3 igrejas. Cada uma destas ordens foi, em seu tempo, confirmada pelo Sumo Pontífice. Então você tinha a organização, a ordem dos frades, né, homens que deixavam suas famílias, escolhia a vida de castidade, pobreza e obediência, e ia morar nessas fraternidades, né? Então espalhada aí inicialmente pela Itália, depois passando aí para outras regiões da Europa. E aí depois tinha as irmãs, né? Ou seja, mulheres que se decidiam também beber um pouco deste carisma, e aí nós temos a segunda ordem, que no estilo de Clara vive nesses enclausuradas nesses mosteiros, vivendo também a pobreza, a obediência e a castidade. Aí nós temos o terceiro ramo, né, vamos dizer assim, para que fique assim bem entendido aqui, também aí os casados que queriam também viver esse estilo, e aí nós temos a nascente ordem secular, né, pessoas que viviam nos seus afazeres, nos seus trabalhos, mas também queriam viver este estilo de vida, mas não poderiam deixar a mulher, nem o marido, nem os filhos, e aí então também começavam a viver isso nas suas famílias. Viver a castidade, a obediência e a pobreza na família. Né? A castidade aqui tem outra conotação, no sentido, porque quando a gente fala, eu estou falando outra porque a maioria das pessoas talvez que me ouça, pode ser que entenda mal, né? Então é casado, agora não vai ter mais relação, vai ver a castidade. Não, a castidade aqui nesse sentido de fidelidade, harmonia, né? Então a castidade nesse sentido mais profundo, que também deve ser entendida a castidade no sentido mais profundo daqueles que não se casam, né? Ou seja, como as virgens prudentes, aquelas e aqueles que realmente escutam, abrem a graça de Deus, aquilo que Deus coloca no coração do ser humano. Muito bem, então esse deu para a gente refletir um pouco, né, a partir desse número 60, espero que tenha ajudado vocês. E por favor, partilhe esses vídeos aí entre os membros aí que você conhece ou que se interessa por Francisco de Assis. Vamos caminhando, e você que é encantado pela mística, continua aqui que nós vamos fazer vários caminhos aqui também, tá bom? Até mais, tchau. Com Deus, paz e bem.